Antes de começar essa oração, eu quero que tu pares por um instante e respires, porque a oração que vai começar agora é uma oração de pai, de avô, de alguém que carrega vidas dentro do coração, mesmo quando essas vidas não estão fisicamente dentro de casa. Tu sabes do que estou falando. É aquele tipo específico de pensamento que aparece principalmente à noite. O filho que cresceu e mora em outra cidade, e tu não tem como saber se está bem nesse momento. A filha que casou e formou outra família, e tu se pergunta se ela está sendo bem cuidada. O neto pequeno que dormiu na casa dos pais, e tu não pode ir lá ver se está coberto direito. O parente distante que está passando por algo difícil, e tu sente o peso disso mesmo de longe. Esse tipo de preocupação tem nome, chama-se amor de família. E quando esse amor não tem outro lugar para ir, ele se transforma em oração noturna. Hoje vamos transformar todo esse amor em oração organizada. Vamos cobrir cada vida que tu carrega no coração com a proteção que o Salmo 91 promete. E quando essa oração terminar, tu vais poder dormir, sabendo que cada um dos teus está debaixo de uma guarda celestial específica que foi acionada por essa intercessão. Antes de começarmos a oração principal, acalma o teu corpo. Se estás deitado, encontra a posição que mais te acomoda. Se estás sentado, deixa o corpo encontrar apoio. Solta os ombros, que costumam ficar tensos quando a gente passa o dia preocupado com os outros. Solta a mandíbula, solta as mãos e respira fundo uma vez. Solta devagar. Quando um pai ou um avô ora pelos seus, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Não é apenas oração comum. É exercício de autoridade espiritual que Deus delegou para quem ocupa a posição de patriarca dentro de uma família. A Bíblia mostra isso repetidamente. Quando Jacó abençoou os 12 filhos antes de morrer, aquelas palavras moldaram o destino de tribos inteiras por milênios. Quando Isaque abençoou Jacó, o curso de uma nação foi alterado. Quando Davi orou pelos filhos, mesmo cometendo erros, aquela cobertura paterna teve efeito real. Essa mesma autoridade está disponível para ti agora. Tu és o patriarca da tua linhagem em algum nível. Pode ser pai jovem com filhos pequenos, pode ser pai de adultos, pode ser avô com netos, pode ser bisavô com bisnetos. Em qualquer dessas posições, a autoridade espiritual específica que foi colocada nas tuas mãos. E essa autoridade vai ser exercida nessa noite em favor de cada vida que tu ama. Vamos começar ouvindo o Salmo 91 inteiro. Esse salmo é base. Cada promessa nele se aplica não apenas a ti, mas se estende sobre quem está debaixo da tua cobertura espiritual. Ouve com calma, pensando em cada filho, cada neto, cada parente que tu carrega no coração nesse momento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, dirá ao Senhor: És o meu refúgio e o meu lugar forte, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te refugiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da pestilência que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos olharás e verás o galardão dos ímpios. Pois tu fizeste do Senhor o teu refúgio, até do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás sobre o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, pois ele me amou, por isso o livrarei. Eu o porei em alto lugar, pois conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei.
Na tribulação estarei com ele. Dele me recordarei e o glorificarei. Com longa vida o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Quero parar especialmente em 2 versículos desse salmo nessa noite. Primeiro, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tenda, que palavra interessante. Não diz casa, diz tenda. Porque na época em que esse salmo foi escrito, as famílias moravam em tendas. E a tenda representava não apenas o lugar físico, mas toda a família que habitava ali. Filhos, esposas, servos, animais. Tudo o que pertencia ao patriarca estava simbolicamente dentro daquela tenda. A promessa do Salmo 91 não é apenas que nenhuma praga vai chegar à pessoa individual que ora. É que nenhuma praga vai chegar à tenda dela, à família dela. A unidade familiar inteira que está debaixo da cobertura. Isso é poderoso. Significa que quando tu, como pai ou avô, te colocas debaixo dessa proteção, automaticamente a proteção se estende sobre os teus. Não que eles não tenham que viver suas próprias vidas espirituais também, mas há uma cobertura paterna ou patriarcal que opera mesmo quando os mais novos ainda não têm a fé madura para se cobrirem sozinhos. Segundo versículo importante para essa noite: dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Os anjos. Deus ordena anjos para guardar os filhos dele. E quando um pai ou avô ora pelos seus, está pedindo que essa ordem angelical se estenda sobre as vidas de cada um dos amados. Cada filho com seu próprio anjo de guarda em ação. Cada neto com sua própria proteção celestial. Cada parente distante coberto por ministros espirituais que operam sob ordem direta de Deus. Pai Celestial, eu venho diante de ti nessa noite, ocupando a minha posição espiritual de pai e patriarca da minha família. Não venho com arrogância, venho com responsabilidade, reconhecendo que tu me colocaste em uma posição que tem peso espiritual sobre vidas que eu amo. E venho exercer essa posição agora, em oração, em favor de cada uma dessas vidas. Eu reivindico sobre a minha tenda, sobre minha família inteira, a promessa do Salmo 91. Que nenhuma praga chegue, que nenhum mal aconteça, que cada um dos meus esteja debaixo das tuas asas nessa noite. E reivindico a ordem angelical sobre cada um deles. Que os anjos que tu ordenas estejam de plantão sobre cada vida da minha família. Que nenhum descuido aconteça, que nenhum momento desprotegido exista. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te ensinar uma coisa importante antes de continuarmos. É sobre a oração intercessória pelos filhos e netos, porque tem 2 extremos que precisamos evitar. O primeiro extremo é a passividade espiritual. Pai que acha que basta ter cuidado físico dos filhos, prover sustento, dar conselhos quando perguntam e que o restante é com Deus diretamente. Esse pai está faltando com uma parte importante do seu chamado. A intercessão pelos filhos é responsabilidade espiritual paterna que ninguém mais pode cumprir no lugar dele. O segundo extremo é o controle disfarçado de oração. Pai que ora não para entregar os filhos a Deus, mas para tentar fazer Deus mudar os filhos do jeito que Ele quer que eles sejam. Esse tipo de oração geralmente não é eficaz, porque está mais focada na vontade do Pai do que na vontade de Deus. A oração intercessória bíblica fica no meio caminho. É ativa, mas é entrega. Pede proteção, sabedoria, direção. Mas também solta o controle final, deixando que Deus opere conforme o plano dele, não conforme o plano do Pai. Vamos orar nesse equilíbrio essa noite, cobrindo cada um dos nossos com fé ativa, mas soltando o controle dos detalhes, confiando que Deus ama cada um deles ainda mais do que nós amamos. Pai, ensina-me a interceder corretamente, que eu seja pai espiritual ativo, não passivo, que eu carregue os meus em oração diária com seriedade, mas também que eu não tente usar a oração para forçar resultados que talvez não estejam alinhados com o que tu queres para essas vidas. Solta de mim o controle disfarçado de espiritualidade.
Que eu confie em tua sabedoria sobre o futuro dos meus, mais do que confio na minha própria visão limitada do que seria melhor para eles. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar agora especificamente pelos filhos. Cada filho que tu colocou na minha vida, adultos ou crianças. Os que moram comigo, os que moram longe, os que foram para o céu antes de mim, se for o caso. Pai, eu venho diante de ti com cada um dos meus filhos no coração. Em silêncio agora, eu coloco o nome de cada um diante de ti. Tu sabes quem são. Tu conheces cada um pelo nome desde antes de eles existirem. Tu sabes os detalhes da vida atual de cada um, melhor do que eu mesmo sei. Pelo filho que está bem, agradeço. Pela vida que ele construiu. Pelas escolhas que ele fez, que tem produzido fruto bom, pela maturidade que ele tem demonstrado. Continua a abençoar essa fase da vida dele, Senhor. Que ele se mantenha firme, que cresça em sabedoria e em graça. Pelo filho que está enfrentando alguma luta agora, eu te peço cuidado especial. Tu sabes qual é a luta. Pode ser luta financeira, relacional, profissional, espiritual, de saúde. Seja qual for, tu estás presente nela com ele. Sustenta-o nessa fase. Dá-lhe forças que ele talvez nem saiba que tem. Coloca pessoas certas no caminho dele. Abre portas que estão fechadas. Mostra saídas que ele ainda não enxergou. Pelo filho que está distante de ti espiritualmente, eu te peço uma misericórdia específica. Não venho cobrar dele, não venho exigir mudança imediata. Venho como pai que ama, pedindo que tu encontres o caminho certo para tocar o coração dele, no tempo teu, da forma tua, que tantas vezes nem é a forma que eu imaginaria. Lembro de uma promessa tua. Em Atos capítulo 16, Paulo disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu reivindico essa promessa sobre cada filho meu que ainda não te conhece como Senhor pessoalmente. Que o pacto da minha fé alcance a casa toda. Que cada um deles, no tempo que tu determinaste, encontre o caminho de volta para o coração do Pai. Pelo filho que talvez esteja vivendo decisões com as quais eu não concordo, eu te peço sabedoria para mim antes de pedir mudança para ele. Que eu saiba quando falar e quando ficar em silêncio, quando aconselhar e quando apenas amar, quando me posicionar e quando esperar. Que minha presença na vida desse filho seja sinal teu, não obstáculo. E pelos filhos que já são pais, que talvez estejam criando os meus netos com responsabilidades imensas, que eu lembro bem do que era passar, eu te peço fortalecimento. Que sejam pais melhores do que eu fui, que aprendam com os meus acertos, que aprendam também com os meus erros, sem repeti-los. Que a herança espiritual que tento deixar para eles seja base sólida sobre a qual eles construam mais alto do que eu construí. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar especificamente agora pelos netos. Porque há uma graça especial que se derrama do coração de avô sobre os netos. Provérbios diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Os netos são bênção concentrada que Deus dá aos que envelheceram bem. Pai, eu trago diante de ti cada netinho que tu colocou na minha vida. Em silêncio agora, eu coloco cada nome diante de ti. Pelos netos pequenos que estão começando a vida, eu te peço proteção dobrada, porque a infância é fase de muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade física, contra acidentes, contra doenças que atacam crianças. Vulnerabilidade emocional, contra palavras erradas que adultos às vezes dizem sem perceber. Vulnerabilidade espiritual, contra influências que tentam plantar coisas erradas em corações que ainda estão se formando. Cobre cada netinho com tuas penas, que cresçam saudáveis, que cresçam felizes, que cresçam sabendo desde cedo que são amados por ti antes mesmo de saberem quem tu és. Que tenham infância protegida. Não exijo perfeita.
Sei que toda infância tem suas dificuldades, mas que sejam dificuldades que produzam crescimento, não traumas, que sejam fases que serão lembradas com gratidão, não com dor. Pelos netos um pouco maiores que estão na fase escolar, eu te peço cuidado em cada dimensão dessa fase, bom ambiente nas escolas que frequentam, professores que sejam canal de bem na vida deles, amigos que somem positivamente, que não tragam más influências, aprendizado que se concretize, capacidade que se desenvolva, gosto pelo conhecimento que se desperte. E que nessa fase em que muitas vezes acontece o primeiro contato consciente com o mal, sob formas variadas que o mundo apresenta para crianças e pré-adolescentes, dá-lhes proteção espiritual real, que os anjos que tu ordenaste a respeito deles estejam ativos, especialmente em momentos críticos, que eles passam sem que ninguém da família esteja olhando. Pelos netos adolescentes, se tenho, eu te peço cuidado específico, porque a adolescência é fase delicada, fase de definição de identidade, fase de pressão dos amigos, fase de descobertas que podem ir bem ou podem ir mal, fase em que as escolhas começam a ter consequências mais sérias. Protege cada neto adolescente das armadilhas dessa fase, das pressões para fazer coisas que vão prejudicar o futuro deles, das influências que tentam afastar do que é bom, das tentações que aparecem com mais força nessa idade, das dúvidas que podem desestabilizar, e dá-lhes mentores certos, pessoas mais velhas, fora da família, que possam ser referência positiva quando os pais e os avós não conseguem ser ouvidos com a abertura que tinham antes. Que essas pessoas certas apareçam no momento exato. Pelos netos jovens adultos, se tenho, eu te peço direção. Que comecem a vida adulta com base sólida. Que escolham bem em 3 áreas críticas: vocação, parceiro de vida, fé. Cada uma dessas escolhas vai moldar décadas inteiras da vida deles. Dá-lhes sabedoria além da idade que têm. E pelos netos que ainda nem nasceram, mas que estão por vir, eu também oro. Porque a oração de avô tem alcance que vai além das gerações que ele vê. Que cada netinho que ainda vai nascer chegue ao mundo em ambiente de bênção, que herde a fé que está sendo plantada agora, que continue a linhagem espiritual que tu estás formando através dessa família, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração específica pelos filhos e netos alcançou em ti uma profundidade que tu não sabia que precisava ser alcançada, se inscreva no canal Casa do Pai. Aqui continuamos orando todas as semanas como pais e avós intercessores, formando uma comunidade de gente que leva a sério a responsabilidade espiritual sobre as próximas gerações. Quero contar uma história bíblica que tem tudo a ver com essa oração. É a história de Jó orando pelos filhos. A Bíblia diz no primeiro capítulo de Jó que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Os filhos faziam banquetes uns na casa dos outros e convidavam as 3 irmãs. Eles eram adultos, vivendo suas próprias vidas. E Jó tinha um costume. Quando os dias dos banquetes terminavam, Jó mandava chamar os filhos e os santificava. Madrugava e oferecia holocaustos por cada um deles. Porque dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. Olha a profundidade dessa oração paterna. Os filhos eram adultos, já não estavam debaixo da casa dele, tinham vidas próprias, e ainda assim, Jó orava por cada um deles regularmente. Madrugava para fazer isso, oferecia sacrifício específico por cada um. Pelo quê? Por algo que talvez tivesse acontecido. Ele nem sabia se tinha acontecido, mas, por precaução, intercedia. Essa é a postura do pai e do avô intercessor. Não esperar que aconteça crise para orar. Orar regularmente, preventivamente, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Cobrir os filhos e netos com oração antes que os ataques aconteçam, não apenas depois. Pai, ensina-me a ser como Jó, que eu tenha disciplina de oração regular pelos meus, não apenas quando há crise, em todos os dias.
como prática paterna que faz parte do que significa ser homem espiritualmente responsável. Que essa disciplina cresça em mim, que se torne hábito, que vire parte da minha rotina de oração diária e que produza fruto invisível, mas real na vida de cada um dos meus, mesmo quando eles nem sabem que estão sendo orados. E onde eu não orei o suficiente no passado, perdoa. Recupera o tempo perdido. Que as orações que eu faço a partir de hoje compensem na economia espiritual as orações que eu deixei de fazer antes. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar agora sobre as situações específicas que cada filho e cada neto enfrentam, porque cada vida tem seus próprios desafios concretos. Pai, sobre a saúde de cada um dos meus, eu oro que cada corpo funcione como Tu criou, que cada sistema interno opere bem, que doenças não se instalem onde não devem, que onde já há condições crônicas sejam controladas adequadamente, que onde há sintomas pequenos não se tornem grandes, que a saúde física de cada um seja bênção que sustenta tudo o mais. Sobre a saúde mental e emocional de cada um, oro também, porque os tempos atuais têm produzido muita ansiedade, muita depressão, muita pressão emocional sobre as pessoas. Cobre cada filho e cada neto com paz mental, que tenham clareza para pensar, estabilidade emocional para enfrentar as pressões, resistência psíquica para suportar fases difíceis sem desabar. Sobre o trabalho e os estudos de cada um, oro pela prosperidade adequada, que estudem bem onde precisam estudar, que trabalhem bem onde precisam trabalhar, que tenham fonte de sustento estável, que avancem no que estão chamados a fazer, que não fiquem presos em situações profissionais que não os fazem crescer. Sobre os relacionamentos de cada um, oro pela boa companhia. Que tenham amigos que somem, que tenham parceiros de vida que sejam complementares e que apoiem o desenvolvimento mútuo, que tenham relações familiares saudáveis dentro do círculo deles, que evitem pessoas tóxicas que podem prejudicar. Sobre as decisões importantes que cada um precisa tomar, oro pela sabedoria. Decisões grandes sobre carreira, decisões sobre relacionamentos, decisões sobre lugar de morar, decisões financeiras, decisões espirituais. Cada uma dessas categorias afeta vidas inteiras. Dá a cada um dos meus a sabedoria necessária para escolher bem em cada decisão importante que aparecerá no caminho. Sobre a fé de cada um, oro pelo fortalecimento. Que aqueles que te conhecem cresçam em conhecimento. Que aqueles que ainda não te conhecem encontrem o caminho. Que aqueles que estão em fase de dúvida saiam dela mais firmes. Que cada um, em sua jornada espiritual única, avance em direção a ti. E sobre as situações específicas que cada um vive agora e que eu posso nem saber em detalhes, oro também. Tu sabes o que cada um está passando hoje, mesmo que eles não tenham compartilhado comigo. Olha para cada um, cuida de cada um, resolve o que precisa ser resolvido, sustenta o que precisa ser sustentado, em nome de Jesus. Amém. Quero parar um momento agora para um espaço de silêncio, porque depois de orar tantas coisas, é importante deixar o que foi orado se assentar. Respira fundo, solta devagar, fica. Nesse silêncio, traz mentalmente a imagem de cada filho e cada neto que tu orou, um por um. Não precisa apressar, tem tempo. Imagina com o olho da fé, cada um deles dormindo agora, ou fazendo o que está fazendo nesse momento, e vê o anjo de guarda em ação ao lado de cada um. Não como mágica, como visualização que ajuda a fé a se apropriar do que a Bíblia ensina. Os anjos estão lá, operando, em cada local onde os teus estão. Continua respirando. Deus está olhando para cada uma dessas vidas com amor mais profundo do que o teu próprio. Tu ama os teus muito, mas Ele ama mais. E Ele está cuidando, mesmo nesse momento em que tu não pode cuidar fisicamente.
Senhor, nesse silêncio, ministra a cada vida que estamos cobrindo. Onde cada um está, faz o que precisa ser feito, sem que eles precisem saber agora, sem que eu mesmo precise saber agora. Apenas opera em camadas profundas, como só Tu sabes operar. Eu quero orar agora pelos cônjuges dos meus filhos, porque quando um filho casa, a família estende. E os cônjuges dos nossos filhos passam a fazer parte da nossa intercessão familiar. Pai, sobre cada nora ou genro que Tu trouxeste para a nossa família, eu oro. Que sejam bênção dentro da família. Que sustentem o casamento com os meus filhos com fidelidade, amor e paciência. Que sejam bons pais para os meus netos. Que cresçam pessoalmente conforme a Tua vontade. Onde houver tensões entre nós, dá graça para superar. Eu reconheço que nem sempre é fácil ser sogro ou sogra, que a tendência de querer interferir é forte, que às vezes a gente diz coisas que magoam sem perceber. Onde isso aconteceu da minha parte, perdoa-me e ajuda-me a reparar onde for possível. Que minha relação com os cônjuges dos meus filhos seja relação de bênção, não de peso. Que eles sintam que ganharam um pai ou uma mãe a mais com a entrada deles na família, não que ganharam um problema adicional. Que minha presença na vida deles seja sinal Teu, não fardo. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar agora sobre algo importante. É sobre as relações dentro da família estendida que às vezes não estão saudáveis, porque é raro que uma família grande não tenha alguma tensão entre seus membros. Irmãos que brigaram, pais e filhos com mágoas antigas, netos e avós que não se aproximam por causa de algo que aconteceu no meio, primos que não se falam. Essas tensões pesam no coração patriarcal. Quando o pai ou avô olha para a família e vê desunião, sofre por isso. Porque o sonho de qualquer patriarca é ver a família unida, mesmo com diferenças. Pai, eu trago diante de Ti cada relação tensa dentro da minha família estendida, onde há mágoa que se prolongou, onde há ofensa não resolvida, onde há silêncio que se instalou entre pessoas que deveriam estar próximas. Restaura, Senhor, no tempo Teu, da forma Tua. Não exijo restauração imediata, mas peço que vai operando, tocando corações, suavizando ressentimentos, abrindo portas para conversas que precisam acontecer, criando oportunidades de reconciliação. E dá-me sabedoria para meu papel nessas restaurações. Onde é meu lugar mediar, mostra-me. Onde é melhor que eu fique afastado e deixe que os envolvidos resolvam diretamente, mostra-me também. Que eu não atrapalhe processos que Tu estás conduzindo, mas também que eu não me omita quando eu poderia ser canal de paz. E que minha família, quando eu já não estiver mais aqui, seja família que continua unida. Que os meus filhos tenham boa relação entre si. Que os meus netos cresçam vendo família que se ama de verdade. Que a unidade familiar seja uma das heranças que eu deixo, mais valiosa do que qualquer herança material. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração pela unidade familiar tocou em algum ponto que estava precisando ser tocado, se inscreva no canal Casa do Pai. Aqui a gente reconhece que famílias reais não são perfeitas e oramos com a sinceridade que cada situação real merece, sem fingir que tudo é fácil. Quero trazer outra história bíblica. É de Abraão intercedendo por Sodoma. Mas vou usar essa história num ângulo específico para essa noite. Quando Deus disse a Abraão que ia destruir Sodoma, Abraão começou a interceder. Não foi intercessão tímida, foi intercessão ousada. Disse: Senhor, e se houver 50 justos na cidade, ainda destruirias? Deus respondeu que não destruiria por causa de 50. Abraão continuou: e se forem 45? E se forem 40? E se forem 30? E se forem 20? E se forem 10? Cada vez Deus aceitando o número menor. Abraão estava intercedendo principalmente por Ló, que era seu sobrinho e morava em Sodoma. Era oração de patriarca pelos parentes que estavam em situação espiritualmente perigosa. E essa oração teve efeito.
Quando Sodoma foi destruída, Ló e a família dele foram tirados antes pelos anjos. Essa história ensina algo crucial sobre intercessão por familiares. Primeiro, que vale a pena interceder com ousadia, não com timidez, não com receio de pedir muito, com a coragem de Abraão, que fez sucessivos pedidos audaciosos. Segundo, que a intercessão de patriarca pode produzir livramento específico para parentes que estão em situação vulnerável. Não vai mudar todo o contexto ao redor. Sodoma ainda foi destruída, mas Ló foi tirado. Terceiro, que mesmo parentes que talvez estejam fazendo escolhas erradas ainda podem receber misericórdia através da oração de quem os ama de verdade. Ló morava em Sodoma. Tinha aceitado conviver com aquele ambiente, mas a intercessão do tio o livrou. Pai, eu quero interceder com a ousadia de Abraão essa noite, por cada um dos meus que talvez esteja em situação espiritualmente vulnerável, que talvez esteja em ambientes que não são bons para eles, que talvez esteja fazendo escolhas que vão produzir consequências difíceis. Eu oro como Abraão orou. Senhor, e se houver chance de mudança? E se houver tempo ainda para correção? E se houver caminho de saída que ainda não foi explorado? Tem misericórdia, Senhor, não destruas. Encontra a forma de tirar aquele meu antes que o mal se concretize completamente. E como Abraão foi ouvido, eu creio que serei ouvido também, não pelo meu mérito, pela base de aliança que tu estabeleceste com aqueles que andam contigo em fé. Eu invoco essa aliança agora sobre os meus que estão em situação delicada. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar agora sobre o futuro da minha família, porque uma das coisas que mais preocupa pais e avós é o que vai acontecer com os seus depois que eles não estiverem mais aqui. Há dúvidas sobre se os filhos vão se sustentar bem, sobre se os netos vão crescer no caminho certo, sobre se as bênçãos que conquistamos vão se manter para as próximas gerações ou se vão se perder, sobre se a família vai continuar unida ou se vai se dispersar. Essas preocupações pesam e vão se intensificando à medida que o tempo passa. Pai, eu te entrego o futuro da minha família nessa noite, cada geração que vem depois da minha, os meus filhos quando eu já não puder mais conselhar, os meus netos quando eu já não puder mais brincar com eles, os meus bisnetos, que talvez nem cheguem a me conhecer pessoalmente. Eu te entrego cada um, confiando que tu cuidas além do tempo da minha vida. Tu já cuidava antes de eu nascer. Continua cuidando depois que eu partir. A minha presença física é só uma fase do longo cuidado que tu tem por essa família. E que a herança que eu deixo seja a herança que sustenta. Não principalmente herança material, embora essa importe quando tu permitir. Mais importante, herança espiritual, memórias de fé, lições aprendidas, exemplos de vida que continuem moldando os que ficam mesmo quando eu já não estiver aqui. Que meu nome seja lembrado pelos meus como nome de bênção. Que digam daqui a 20, 30, 50 anos, nosso pai foi homem de fé, nosso avô orou por nós, deixou base sobre a qual construímos. Que essa lembrança seja motor de fé para as próximas gerações e que o pacto da minha fidelidade contigo se estenda sobre os meus por gerações. Tu disseste que mostras misericórdia até a 1000ª geração dos que te amam. Eu reivindico essa promessa sobre minha linhagem. Que a misericórdia que tu tens comigo se derrame sobre filhos, netos, bisnetos, tataranetos, por linhas de gerações que eu nem chegarei a ver. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero parar um instante para pronunciar uma bênção específica sobre cada categoria de membro da minha família. Como Jacó pronunciou bênção específica sobre cada filho antes de morrer. Como Isaque abençoou Jacó. Como pais e patriarcas, exerceram autoridade espiritual de bênção ao longo da história bíblica. Sobre meus filhos, eu pronuncio em nome de Jesus que cada um seja próspero na função para a qual Deus o chamou. Que cresçam como árvores plantadas junto a águas correntes.
que produzam fruto no tempo certo, que suas folhas não murchem, que tudo o que fizerem prospere. Sobre minhas filhas se tenho, e sobre minhas noras, que cada uma encontre identidade segura como mulher de Deus, que sejam mães sábias, se Deus já lhes deu filhos, ou que recebam essa graça, se ainda for o caso, que tenham casamentos firmes, que cresçam em força e dignidade, como descreve Provérbios 31. Sobre meus netos meninos, que cresçam como homens de bem, que aprendam responsabilidade desde cedo, que desenvolvam caráter forte sem perder a sensibilidade, que sejam na geração deles homens que Deus pode usar. Sobre minhas netas meninas, que cresçam protegidas em cada fase, que floresçam como pessoas, sem precisar viver pressionadas pelos padrões irreais que o mundo tenta impor. Que sejam mulheres que sabem quem são em Cristo. Sobre meus parentes solteiros, divorciados ou viúvos, se há na família, que tenham a graça específica que cada estado de vida exige, que não se sintam menos por estarem em fase diferente do esperado, que vivam a fase em que estão com plenitude. Sobre os parentes idosos, se ainda os tenho, que vivam a velhice com dignidade, com saúde adequada para a idade, com familiares que cuidam, com sentido de propósito mesmo nas limitações que a idade traz. Sobre os parentes que enfrentam doenças hoje, em qualquer lugar da família estendida, que recebam cura ou consolo, conforme tu permitir, que tenham os recursos médicos e humanos necessários para cada fase do tratamento, que a fé deles seja sustentada na situação que enfrentam. Sobre os parentes que enfrentam dificuldades financeiras, que recebam provisão adequada, que portas se abram, que saídas apareçam, que o sustento chegue no tempo certo de cada necessidade. Sobre os parentes distantes, com quem talvez tenha pouco contato, que estejam bem onde estiverem, que a distância física não signifique distância espiritual da nossa cobertura. Que essa oração que estou fazendo essa noite alcance cada um deles, mesmo os que eu nem lembrei de mencionar especificamente. Em nome de Jesus, todas essas bênçãos estão pronunciadas, pela autoridade que tu me destes como pai e patriarca dessa linhagem. Que se cumpram, que produzam fruto, que se estendam por gerações. Amém. Se essa bênção pronunciada sobre cada categoria de família alcançou em ti uma sensação de ter cumprido algo importante essa noite, se inscreva no canal Casa do Pai. Aqui, a gente continua exercitando essa autoridade espiritual paterna que tantas vezes é esquecida nos ambientes religiosos modernos e que tem efeito real sobre vidas reais. Eu quero orar agora sobre algo específico. É sobre os perigos invisíveis que cercam os jovens da família nos tempos atuais, porque os tempos mudaram. E hoje, os filhos e netos enfrentam ataques que não existiam quando eu era da idade deles. Ambiente digital que oferece todo tipo de conteúdo prejudicial. Pressões sociais inéditas vindas das redes, confusões de identidade promovidas como normais, substâncias mais acessíveis e mais perigosas, influências que entram pelos celulares mesmo quando os jovens estão dentro de casa. Pai, eu reconheço que vivemos em fase em que os pais e os avós precisam orar com mais intensidade do que em qualquer geração anterior, porque os ataques estão mais sofisticados, mais constantes, mais difíceis de identificar. Cobre cada jovem da minha família contra os perigos digitais. Que o que entra pelos olhos deles, através das telas, seja filtrado por algo invisível teu. Que o conteúdo que poderia prejudicar não os atinja em camadas profundas, mesmo quando passa pelos olhos. Que tenham sabedoria para escolher o que consomem. Que tenham coragem para fechar telas quando precisam fechar. Cobre contra confusões de identidade que estão sendo promovidas no mundo. Que cada um saiba quem é diante de ti. Que se identifiquem com o gênero biológico que tu lhes deu. Que se identifiquem com o propósito que tu os criou para cumprir. Que não sejam levados por modismos passageiros que vão deixar marcas duradouras se aceitos.
cobre contra substâncias que destroem, drogas, álcool em excesso, medicamentos usados fora do propósito, que cada um da minha família tenha aversão saudável a essas coisas, que mesmo quando forem oferecidas em contextos sociais, eles tenham coragem de recusar. Cobre contra relacionamentos abusivos. Que ninguém da minha família seja vítima de pessoa que vá lhe machucar emocionalmente, fisicamente ou de qualquer outra forma. Que tenham discernimento para reconhecer sinais cedo. Que tenham coragem para sair de relações que precisam sair. Cobre contra tudo que tente roubar a juventude deles antes do tempo. Que vivam suas fases adequadamente, que não queimem etapas, que cresçam saudáveis em cada estação da vida. Em nome de Jesus. Amém. Quero trazer outra história bíblica que ilumina essa noite. É a história de Ana, mãe de Samuel, e a oração que ela fez no templo. Ana era estéril. Carregava sofrimento profundo de não ter filhos numa cultura em que ter filhos era praticamente identidade da mulher. Foi ao templo e lá, em silêncio, derramou sua alma diante de Deus. Apenas os lábios se moviam. A voz não se ouvia. Eli, o sacerdote, olhou e pensou que ela estava embriagada. Tão estranha era a aparência da oração silenciosa dela. Ana respondeu: Não, senhor, sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. De abundância das minhas queixas e do meu desgosto tenho falado até agora. E Ana fez um voto. Senhor dos exércitos, se atentamente olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas dares à tua serva um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Deus respondeu. Ana concebeu Samuel. E quando Samuel cresceu, ela cumpriu o voto e o levou para servir no templo, criado por Eli, o sacerdote. Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel, ungiu reis, transformou a história do povo de Deus. Essa história ensina algo poderoso para essa noite. Ensina que a oração derramada em angústia profunda é ouvida. Que mães, pais, avós que choram por filhos que ainda não nasceram, ou por situações que parecem sem saída em vidas de filhos que já têm, podem ser ouvidos com a mesma atenção que Ana foi ouvida. E ensina algo mais. Ensina sobre dedicar os filhos a Deus desde antes mesmo de eles entenderem o que isso significa. Ana dedicou Samuel desde antes de concebê-lo, e essa dedicação moldou tudo o que viria depois na vida daquele menino. Pai, eu venho como Ana orou. Se há entre os meus filhos ou netos algum que está enfrentando situação aparentemente sem saída, eu derramo a minha alma diante de ti como Ana derramou. Não é oração formal, é oração de quem tem coração apertado. E eu dedico cada filho e cada neto meu a ti, Senhor, não como possessão minha que estou doando, como reconhecimento de que cada um sempre foi teu antes de ser meu. Eu apenas tive o privilégio de cuidar deles enquanto eles cresciam. Faz com cada um deles o que fizeste com Samuel. Levanta cada um para o propósito específico que tu tem para a vida deles. Nem todos serão profetas, nem todos terão chamados públicos, mas cada um tem um propósito específico que só ele pode cumprir. Que esse propósito seja descoberto, abraçado, vivido até o fim. E que eu, como pai ou avô, tenha humildade para soltar quando o propósito teu para algum deles for diferente do que eu tinha imaginado. Como Ana soltou Samuel para o templo, mesmo sentindo a falta do filho amado, eu solto cada um para o caminho que tu determinou, mesmo que esse caminho me afaste fisicamente deles. Em nome de Jesus. Amém. Existe outra história no Novo Testamento que tem importância especial para avós e avós. É a referência que Paulo faz à fé de Timóteo. Numa carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele lembra: tenho recordado a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti.
Olha o que essa pequena passagem revela. A fé de Timóteo, que se tornou pastor importante na igreja primitiva, tinha uma origem específica. Veio através de duas mulheres, a avó Loide, a mãe Eunice. Foram elas que plantaram a semente da fé que depois cresceu em Timóteo até frutificar no ministério público dele. Pais e avós. É importante entender isso. A fé que vai florescer nos filhos e netos é, em grande parte, a fé que estamos plantando agora. Pelas conversas que temos, pelo exemplo que mostramos, pelas orações que oferecemos, pelas verdades que comunicamos. Tudo isso vai sendo depositado nos corações jovens e décadas depois vai produzir frutos que talvez nem chegaremos a ver completamente. Pai, eu te peço que a fé que estou tentando plantar nos meus se torne fé que floresce neles, não pelo meu mérito, pela operação tua sobre as sementes. Que cada conversa de fé que tive com eles tenha plantado algo que vai brotar no tempo certo. Que cada vez que eles me viram orando, que isso tenha mostrado a eles que a oração é coisa real. Que cada vez que eles me viram lutando para fazer o certo, mesmo nas dificuldades, que isso tenha modelado para eles que a fé não é coisa fácil, mas vale a pena. E onde eu falhei como pai ou avô em transmitir a fé adequadamente, perdoa-me. Onde eu fui exemplo de coisas erradas, perdoa-me. Onde eu deixei lacunas na formação espiritual deles que outros tiveram que preencher depois, perdoa-me também. Mas que mesmo as minhas falhas não impeçam a fé de florescer neles. Tu és Deus que opera apesar das nossas inconsistências humanas. Que cada um dos meus tenha fé real, viva, pessoal, não apenas herdada por costume, e que essa fé deles continue a passar para os filhos deles, para os netos deles, em linhagem espiritual que se prolongue por gerações. Em nome de Jesus, amém. Quero orar agora especificamente sobre a proteção em viagens, porque a vida moderna inclui muito deslocamento, filhos viajando a trabalho, netos saindo em passeios, família indo e vindo entre cidades, e cada deslocamento envolve riscos que merecem oração específica. Pai, eu oro pela proteção em todos os deslocamentos da minha família. Cada viagem que cada um vai fazer nos próximos dias, semanas, meses. Sejam viagens curtas dentro da cidade, sejam viagens longas para outros estados ou países. Cobre cada uma delas. Sobre os carros, ônibus, aviões, trens, qualquer meio de transporte que cada um vai usar. Que cada veículo funcione adequadamente. Que cada motorista esteja atento, que cada piloto esteja descansado, que cada profissional de transporte cumpra sua função com excelência. Sobre os caminhos físicos, estradas em boas condições, trajetos seguros, trânsito sem complicações graves, tempo bom em viagens aéreas, sem turbulências fortes, mar calmo em viagens marítimas, se for o caso, sobre os imprevistos que poderiam acontecer, pneus que poderiam furar em momentos perigosos, que não furem, defeitos mecânicos que poderiam aparecer, que não apareçam, acidentes que poderiam acontecer, que sejam evitados pelos anjos que tu ordenas a respeito de cada um, sobre cada destino. Que cada lugar para onde meus familiares vão seja lugar de proteção, que sejam recebidos por pessoas certas, que durmam em ambientes seguros, que comam alimentos que não os intoxiquem, que retornem para casa com saúde igual ou melhor à que tinham quando partiram, e sobre os retornos. Que cada um volte para casa em segurança. Que ninguém da minha família seja vítima de acidente fatal em viagem. Que ninguém perca um membro da família em circunstâncias trágicas de deslocamento. Que cada vez que alguém sair, eu possa receber esse mesmo alguém de volta. Abraçar de volta, ter de volta. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração específica pela proteção em viagens trouxe paz sobre uma área que talvez tu nem orasse antes com regularidade, se inscreva no canal Casa do Pai.
Aqui buscamos cobrir cada dimensão prática da vida com oração específica, porque a fé verdadeira não é só sobre coisas espirituais abstratas, é sobre cuidado real com a vida real. Eu quero orar agora sobre a vida espiritual de cada membro da família, porque essa é a dimensão mais importante de todas e merece intercessão específica. Pai, sobre a vida espiritual de cada filho meu, eu oro. Que cada um cresça em conhecimento de Ti, que tenha tempo de oração regular, mesmo que curto, que tenha tempo de Bíblia, mesmo que apenas alguns versículos por dia, que esteja conectado com alguma comunidade de fé que o sustente, que cresça em discernimento espiritual ao longo dos anos. Sobre a vida espiritual de cada neto meu, oro também. Que desde cedo aprendam a orar com naturalidade, que tenham relação com Ti, que comece na infância e que se aprofunde conforme crescem, que conheçam a Bíblia com proximidade, que tenham experiências espirituais reais ao longo da vida, não apenas religião herdada. Sobre os parentes que ainda não Te conhecem como Salvador pessoal, oro pela conversão. Tu sabes quem são. Em silêncio agora, eu coloco o nome de cada um. Que cada um, no tempo certo, encontre o caminho de volta para o coração do Pai. Que sejam tocados de formas que respeitem a personalidade de cada um. Alguns virão por intelecto, outros por emoção, outros por experiência. Tu conheces cada caminho específico. Conduza cada um pelo caminho certo. Sobre os parentes que estão em fases de afastamento, depois de já terem caminhado contigo, eu oro pela restauração. Que voltem, que percebam o vazio que esse afastamento produz. Que encontrem novamente o gosto que tinham quando estavam mais próximos de Ti. Que essa fase seja apenas fase, não destino final. Sobre os parentes que enfrentam questionamentos profundos sobre a fé, dúvidas sérias, momentos de questionamento real, oro pela paciência. Não pela conformidade superficial, mas pelo encontro real com respostas que sustentem a fé deles em base mais firme. Que as dúvidas se tornem trampolim para a fé mais forte, não desculpa para abandonar a fé inteira. E sobre toda a família reunida, em todas as fases espirituais que cada um está vivendo, oro pela unidade na essência. Que mesmo que os caminhos individuais variem, no centro, todos sejam família que pertence a Ti. Que quando nos encontrarmos no céu, estejamos todos juntos. Que ninguém da minha família fique para trás na hora final. Em nome de Jesus. Amém. Quero contar uma história que está em Marcos, capítulo 10. Os pais traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos repreendiam essas pessoas, achando que Jesus tinha coisas mais importantes para fazer. Quando Jesus viu isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus tomou as crianças nos braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Pensa nessa cena. Jesus, com tanto trabalho que tinha, com tantos doentes para curar, com tantos sermões para pregar, parou para abençoar crianças. Tomou-as nos braços. Não foi atendimento rápido. Foi gesto cheio de presença, de amor, de bênção concentrada. Essa cena nos diz algo sobre como Jesus se relaciona com nossos netos hoje. Quando intercedemos por eles, Jesus continua tomando essas crianças nos braços, espiritualmente, continua impondo as mãos, continua abençoando. Pai, eu trago cada netinho meu para esses braços de Jesus essa noite, como aqueles pais antigos trouxeram seus filhos. Não venho com vergonha de ocupar o tempo do Senhor com crianças pequenas. Venho com a coragem que aqueles pais tiveram, sabendo que Jesus tem prazer em receber as crianças. Toma cada netinho meu nos teus braços, Senhor, espiritualmente. Abençoa cada um com a bênção que só tu sabes dar. Que cada um cresça sentindo, mesmo sem entender, que tem braços invisíveis sustentando, mãos invisíveis abençoando, presença divina caminhando junto. E que cada bênção que Jesus pronunciou sobre as crianças naquele dia, em Marcos, capítulo 10, se aplique sobre cada um dos meus netos hoje.
Mesmo passados 2000 anos, a bênção continua válida, continua tendo poder, continua produzindo fruto. Em nome de Jesus, amém. Quero parar agora para um momento de silêncio prolongado, porque depois de tantas orações específicas, é importante deixar tudo se assentar. Respira fundo, solta devagar, fica. Imagina, com o olho da fé, a árvore da tua família, do mesmo como o tronco. Os teus filhos como ramos principais, os teus netos como ramos menores, e talvez bisnetos como os galhos mais finos que ainda estão se formando. Vê essa árvore inteira coberta por uma luz invisível que vem do céu, cada folha brilhando, cada ramo protegido, a árvore inteira pulsando com vida que vem da raiz, que é Cristo, e que se distribui por todos os ramos. Continua respirando. Essa árvore que tu vê é tua família como Deus a vê, não pedaços separados. Família inteira como uma só unidade espiritual. E essa unidade está debaixo de cuidado específico que vai além do que tu pode imaginar. Senhor, sustenta essa árvore, continua cobrindo, continua alimentando, continua fazendo crescer. E quando galhos se quebrarem, como acontece em qualquer árvore real, cuida das partes que ficam. E quando frutos amadurecerem em cada ramo, recebe cada fruto como tua glória. Eu quero orar agora sobre algo específico que muitos pais e avós sentem, mas raramente expressam. É sobre o medo de perder algum dos seus. Esse medo aparece principalmente à noite. Vem como pensamento intrusivo. E se acontecer algo com aquele filho? E se um dia eu receber a notícia que ninguém quer receber? E se um dos netos? E se, Pai, eu reconheço diante de Ti esse medo que às vezes aparece? Não vou fingir que não existe. Tu sabes que existe. Faz parte do amor que carrego pelos meus. Mas eu não quero que esse medo me domine. Não quero viver paralisado por possibilidades que talvez nem aconteçam. Não quero que cada vez que um filho saia em viagem, eu fique torturado por imaginar tragédias. Ensina-me a viver na confiança, não no medo. A entregar cada um dos meus em tuas mãos diariamente. A reconhecer que mesmo a vida deles pertence a ti, não a mim. E que se um dia algo acontecer, o que sempre é possível, porque vivemos em mundo caído, tu estarás presente para sustentar a família que ficar. Mas que enquanto tu permitires que cada um dos meus continue vivo, que eu desfrute desse tempo. Que não estrague o presente preocupando com o futuro, que viva cada momento com gratidão por estar todos vivos juntos. E se houver entre os meus alguém que já partiu, alguém que já está contigo, eu agradeço pelo tempo que tive com essa pessoa. Reconheço que ela está em lugar melhor agora, que está livre de qualquer dor, que está completa em tua presença e que um dia, quando chegar o meu tempo, eu vou reencontrá-la. Em nome de Jesus, amém. Estamos caminhando para o final dessa oração, mas antes do encerramento, quero te deixar com palavras que Deus quer falar para ti como pai e avô intercessor. Ele te diz agora: eu ouço cada oração que tu faz pelos teus. Nada do que tu reza por eles se perde. Cada palavra tem peso espiritual. Cada nome levantado em silêncio diante de mim é registrado no céu. Mesmo as orações simples que tu faz enquanto trabalha durante o dia, mesmo os pensamentos breves que tu lança em direção a eles. Tudo isso eu recebo. Ele te diz: tu é mais importante na vida espiritual dos teus do que tu mesmo se dá conta. A intercessão paterna não é coisa pequena. É coluna que sustenta gerações. Quando tu reza pelos teus, abre portas que nenhuma outra oração abriria. Continua nessa função. Não desanima. Não acha que é inútil. Não é. Ele te diz: confia em mim com os teus. Tu não consegue cuidar deles em todos os momentos, em todos os lugares. Eu consigo. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu vejo cada um deles agora. Eu cuido. Larga a tentação de querer estar junto de cada um para protegê-los. Eu já estou ali. Tu pode descansar. Ele te diz:
A tua família está debaixo de uma cobertura que tu nem chega a perceber completamente. Acumulo as orações que tu fizeste ao longo dos anos. Acumulo a fé que tu cultivou. Acumulo as decisões certas que tu tomou. Tudo isso forma uma cobertura espiritual que protege os teus de muitas coisas que nem chegaram a acontecer porque foram impedidas antes. E ele te diz: descansa agora. Tu interveio essa noite. Cumpriu a função paterna ou avoenga. Os teus estão cobertos. Os anjos estão de plantão sobre cada vida. Eu estou vigiando enquanto tu dorme. Tu pode dormir tranquilo. Cada um dos teus está em mãos seguras. Recebe essas palavras. Deixa-se assentarem. Vou orar a oração final dessa noite. Pai do céu, eu chego ao final dessa oração pela proteção dos meus com o coração leve. Mais leve do que estava quando comecei. Algo importante foi feito espiritualmente. Cada vida da minha família foi nomeada diante de ti. Cada categoria foi abençoada. Cada situação específica foi entregue. Que essa cobertura permaneça, não apenas para essa noite, para os próximos dias, semanas, meses, anos. Que continue ativa enquanto eu viver. Que continue ativa mesmo depois que eu partir, porque o efeito das orações de pais ou avós não termina com a vida deles. Que cada filho meu durma essa noite protegido, onde quer que esteja. Que cada neto durma também protegido. Que cada parente da minha família estendida, que está dormindo agora em algum lugar do mundo, esteja debaixo da tua mão. E que amanhã, conforme cada um acordar e enfrentar seu dia, tu vás à frente de cada um, abrindo o que precisa ser aberto, fechando o que precisa ser fechado, conduzindo, guiando, sustentando. Que a minha família seja, na geração atual e nas próximas, família que serve a ti. Que cada um, no seu tempo, faça as escolhas certas que vão moldar o futuro deles em direção do teu propósito. Que eu tenha o privilégio, antes de partir, de ver muitos sinais de que essas orações foram ouvidas. Filhos prosperando na vocação e na fé, netos crescendo bem, família unida, bênção visível espalhando-se por todos os ramos da árvore. Em nome de Jesus, boa noite, Senhor, e obrigado por ser pai dos meus pais, por ser pai dos meus filhos, por ser pai através das gerações. Deus guarda você, Deus guarda cada um dos seus, Deus cuida da sua família com mais amor do que você consegue imaginar. Amém. Se essa oração da noite pela proteção dos filhos, netos e família alcançou em ti exatamente o que tu precisava ouvir nessa noite, se inscreva no canal Casa do Pai e volta aqui sempre que precisares interceder por uma situação familiar específica. Porque ser pai e avô intercessor é caminhada, não evento único. E essa comunidade aqui carrega famílias todas as semanas, formando uma rede de oração patriarcal que tem produzido frutos visíveis em vidas concretas. Pais que viram filhos rebeldes voltarem ao caminho. Avós que viram netos prosperarem em situações que pareciam sem saída. Famílias que viram unidade restaurada depois de anos de tensões. Tudo isso através da oração persistente que se faz em comunidade. Se tu quiseres compartilhar nos comentários, escreve apenas o primeiro nome de algum filho ou neto pelo qual estás orando especialmente nessa fase. Não precisa dar detalhes. Outros pais e avós vão ler e vão orar por essa pessoa nos próximos dias. E tu, quando ler outros nomes, vai orar por eles também. Essa rede silenciosa de intercessão por crianças, jovens e adultos da próxima geração é um dos presentes mais bonitos que essa comunidade produz. Que Deus te guarde nessa noite. Que cada um dos teus durma protegido. Que amanhã todos vocês acordem em paz. Que os próximos dias tragam sinais concretos de que essa oração foi ouvida e está produzindo fruto na vida real de cada um da tua família. Boa noite. Até a próxima oração, aqui no canal Casa do Pai. Amém.